Aleluias. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor diz que quando a terra ainda era vazia e sem forma, o Espírito Santo já pairava sobre a face da terra. E hoje aqui eu creio que assim como eu, mesmo com esse frio, vocês já estão sentindo o Espírito Santo de Deus te aquecendo aí, assim como eu tenho sentido o Senhor me aquecendo nesta noite. Amém? Os irmãos podem estar abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1. Capítulo 1 e verso 11 a seguir. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 11 a seguir. Amém? Aleluias. Passamos a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E o 15 diz assim: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém? Pode sentar. Os irmãos estejam se assentando. Aleluias. Glória a Deus. Nessa noite, com esse frio, louvado seja Deus pela presença dos que aqui estão. Aqui suportando um pouquinho do frio, mas também aquecidos pela presença do nosso Deus. A palavra do Senhor que nós lemos, ela nos relata o seguinte: que Deus havia dado uma missão a Jonas. E nessa noite também eu quero, antes de mais nada, dizer que o Senhor dera sim um tema nessa palavra ao meu coração, que é propósito e vontade. Que o Senhor, Ele deu então essa missão a Jonas, e para que Jonas fosse a cidade de Nínive. E ali o Senhor diz para ele pregar contra a maldade daquele povo. Só que Jonas, ao invés de obedecer à vontade de Deus, ele foge. E em vez de ir para Nínive, Jonas vai para Tarsis em um navio. Aleluia. E ali, quando Jonas adentrou aquele navio, aquele navio ia em oposição ao lado do que Deus havia ordenado que ele fosse. Ao invés dele ir para o Oriente, Jonas estava indo para o Ocidente. Aleluias. E naquele navio estava Jonas, em um dado momento, a viagem começa a ficar um tanto quanto turbulenta, porque o mar começou a ficar revolto, ali começou a se formar uma grande tempestade, e aqueles marinheiros que ali estavam começaram a ficar com medo daquela situação, daquela tempestade, porque era forte. E ali então começaram a clamar. E aquelas pessoas que estavam ali, cada um tinha o seu Deus, que naquela época era comum, aquelas pessoas, cada um adorava um Deus. E quando eles ali começaram a clamar, cada um começou a clamar então ao seu Deus. E a fim de amenizar um pouco aquela situação, eles começaram então a arremessar
a bagagem, né, que estavam ali, a carga que estava naquele navio, começaram a lançar ao mar com o intuito de diminuir o peso daquele barco, daquela embarcação. E enquanto eles estavam lá jogando as cargas, tentando amenizar a situação do peso daquele barco, Jonas se encontrava dormindo no porão, bem tranquilo e não se preocupando tanto quanto eles, né, com aquela situação. E então o capitão do navio acordou Jonas e falou para ele que também ele invocasse o seu Deus. Quem sabe assim ele podia ter misericórdia e aquela situação fosse apaziguada. E às vezes, irmãos, nós estamos assim também, né? Tranquilos, assim como Jonas, sossegados, não estamos preocupados em buscar a presença do Senhor. Mas, assim como Jonas foi despertado em meio àquela tempestade, nós também podemos ser despertados de repente com o anúncio de uma grande tempestade. Porque as situações da nossa vida, elas podem sobrevir de repente também, sem que nós estejamos esperando. Mas é nessas horas, né, que nós temos que buscar a Deus. E se nós não buscamos a Deus, temos que aprender a buscar a presença do Senhor. Porque ali, aquele povo, mesmo sendo cada um tendo um seu Deus, não adorando o Deus verdadeiro, mas eles clamavam ao seu Deus. Eles criam que ele podia fazer alguma coisa. Embora eram seus deuses, né, que nada podiam fazer verdadeiramente, porque o único Deus real ali era o Deus de Jonas, que era o próprio Deus que ali enviava aquele vento que assoprava ao mar e fazia aquela tempestade. Para que Jonas então pudesse ser despertado em meio àquela tempestade. E às vezes Deus nos dá alguns chacoalhões também para que nós venhamos a nos despertar e saber que é tempo de clamar e buscar a Deus. E alguns daqueles homens que estavam ali naquele navio tiveram então a ideia de lançar sorte. E lançar sorte naquela época era uma prática muito comum e usada para que se pudesse saber qual era a vontade de Deus em determinada situação. E ali naquele momento, então, eles tiveram, né, aquela ideia de estar lançando sorte para saber o que Deus tinha para eles com relação àquela tempestade. Qual era o motivo, né, o porquê daquilo. E ali aquela sorte caiu exatamente sobre Jonas. Então, quando ali eles viram que Jonas era a pessoa responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, então eles, quando estavam ali, descobriram que o Jonas era hebreu. E o Jonas, sendo hebreu, eles sabiam, já tinham noção do Deus de Jonas. Porque o Senhor, ele era conhecido. O nome de Deus era temido. Aleluias. E ali já quiseram saber então de Jonas, de onde que ele era, o que Jonas fazia, qual era o seu povo, de que lugar que ele era. Porque eles sabiam que Jonas, né, sendo hebreu, que ele deveria então ser a verdadeira razão de tudo aquilo. E eles já sabiam, porque Jonas já havia declarado que estava fugindo da presença do Senhor. E por saber a respeito disso, aqueles homens também temeram. Como eu disse, porque eles já conheciam a fama do nosso Deus, o Deus verdadeiro. E foi aonde que eles disseram, né, para Jonas: o que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar
ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas disse para que ele fosse então lançado ao mar, para que o mar pudesse se acalmar. Aí, neste momento, nós podemos olhar para essa situação e imaginar algumas hipóteses. Por que que Jonas, então, pediu para ser lançado ao mar? Por que que ele falou para aqueles homens para ser lançado ao mar? Ele sabia que o mar se acalmaria. Mas também Jonas sabia que ao ser lançado no mar, onde havia uma tempestade, né, não havia muitas chances para ele. Mas mesmo assim, nós podemos até pensar, será que Jonas, né, porque será que Deus havia revelado alguma coisa a Jonas, que ele podia ser lançado? Quem sabe enquanto ele dormia, o Senhor revelou um sonho a ele, alguma coisa, que ele poderia ser lançado sim ao mar, que nada lhe aconteceria? Nós podemos também imaginar que ele sabia que Deus iria salvá-lo, porque Deus tinha um propósito para ele. Aleluia, Jesus. Mas, como ele tinha uma missão, né, ele imaginava que Deus não o deixaria morrer. E quando ele pediu para ser lançado ao mar, ele também pediu porque ele queria morrer. E assim estava tudo acabado. Jonas sabia que se lançassem ele ao mar em meio àquela tempestade violenta, ele poderia sim morrer. E poderia ser então aquele o desejo de Jonas. Porque se ele fugia da presença do Senhor, Jonas estava também querendo até mesmo morrer. E assim estava tudo acabado. Se Jonas então morresse, estaria tudo acabado, a tempestade e também a sua missão. Porque se Jonas quisesse verdadeiramente ir a Nínive, ele não estaria fugindo do Senhor. Independente, irmãos, de qual seja essa alternativa que na vida de Jonas, por que ele pediu para ser lançado, é certo que Jonas queria fugir da sua responsabilidade. E estava tentando encontrar a solução mais prática, que seria a morte. Infelizmente, muitos na vida hoje são assim. Quando se deparam com certas situações que exigem uma responsabilidade, às vezes eles querem fugir dessa responsabilidade. E outros, infelizmente, buscam também até a morte como uma forma de escape. Infelizmente, né, nós vemos aí algumas situações de pessoas que vivem um estado de depressão e é muito comum esse tipo de coisa, porque eles, né, na situação que vivem, acham que a melhor forma de se livrar daquilo é morrendo. E ali, Jonas se encontrava numa situação assim. E muitos, né, não querem encarar, às vezes, a adversidade de frente. Não querem, porque tem medo de assumir as responsabilidades. Preferem a comodidade de dormir no porão, assim como Jonas estava fazendo. Porque estava muito cômodo para ele naquele lugar, ali quieto, tranquilo, dormindo o seu sono sem nada se preocupar. Sem se preocupar até mesmo se o barco ia afundar. Às vezes na nossa vida é assim, né? Se nós fugimos de algumas responsabilidades, às vezes o barco está afundando e às vezes não querem nem saber como estão as coisas. Quero mais é ficar no meu comodismo, na minha comodidade, não busca a presença do Senhor e o barco vai afundando. E em determinadas situações, o que acaba acontecendo? Se eu acabo deixando de fazer a minha parte, eu acabo sobrecarregando, às vezes, aqueles que estão ao meu lado. Jonas ali, ele estava dormindo enquanto os outros estavam tentando salvar a embarcação. Jogando cargas, buscando aos seus deuses, alguma coisa eles estavam fazendo. Mas ele estava ali quietinho.
E enquanto isso, os outros se sobrecarregando. E na vida da gente é da mesma forma. Que nós acabamos sobrecarregando os outros, às vezes prejudicando e até atrapalhando o nosso próximo naquilo que ele está fazendo. Aleluia, Jesus. E às vezes, mesmo estando ciente do que nós devemos fazer, acabamos deixando de fazer o que é necessário, o que é importante, para que nós possamos viver uma vida diante do Senhor, fazer aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso próximo. Jonas, ele sabia que deveria ir a Nínive, mas não queria ir. E durante a sua recusa em fazer o que Deus determinara, ele quase afunda o barco e mata todos os tripulantes nessa situação. Olha a consequência daquilo que Jonas estava fazendo em desobedecer à vontade de Deus. Deus tinha uma missão proposta a ele e ele não queria fazer. Às vezes nós temos que refletir na nossa vida também espiritual com Deus, se não estamos deixando de fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porque isso também tem consequências. Aleluia, às vezes tem tantas vidas aí necessitando de uma palavra, e eu guardo a palavra de Deus só para mim. Não passo a palavra de Deus àqueles que necessitam. E aquela atitude de Jonas era uma atitude inconsequente. Não sei quantos anos devia ter Jonas quando teve essa missão, mas nós vemos que Jonas não tinha um amadurecimento espiritual e nem físico, porque ele agia como alguém inconsequente naquela situação. Não estava medindo o que aquilo podia trazer de consequência para a vida dele e para os demais. E algumas pessoas são assim, elas negligenciam também, tanto a sua vida circular quanto a vida espiritual, não medindo a consequência que seus atos podem acarretar. E a palavra do Senhor, né, como nós lemos aqui, ela diz que Jonas foi lançado ao mar. E após ser lançado, né, que eles levantaram Jonas e lançaram no mar, mesmo tendo cessado o vento, a tempestade, a palavra nos diz que veio um grande peixe e engoliu a Jonas. Nós vemos que o Senhor, mesmo diante da rebeldia dele, de Jonas, né, manda ali um grande peixe, que muitos dizem ser uma baleia, para ajustar as coisas. Porque Jonas, então, para aquelas pessoas que estavam na embarcação, as coisas já tinham mudado de rumo. O mar já havia se acalmado e eles seguiam a sua viagem. Mas para Jonas, ainda estava apenas começando aquela situação. Ainda estava num trajeto para chegar aonde Deus queria que ele estivesse. E ali então, quando Jonas, né, ele é engolido por aquele grande peixe, ele passa ali então 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Porque quando Deus tem um propósito, ele trabalha para se cumprir esse propósito. Ainda, né, que tenha como Jonas de ser engolido e passar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Porque para Deus o que é impossível? O que Deus não pode fazer? Aleluia, porque Deus enviou aquele peixe no momento exato para que Jonas não perecesse. Ainda que ele estava sendo desobediente, inconsequente, mas a misericórdia de Deus ainda estava sobre a vida de Jonas. Porque Jonas era alguém no propósito de Deus. No propósito de Deus. Embora não fosse a vontade de Jonas ir para aquele lugar. Mas era propósito de Deus na vida de Jonas.
Então Deus ia trabalhar de uma forma que não deixaria Jonas perecer. Porque Deus, se Ele envia, Ele cuida. Aleluia. E Ele trabalha de uma forma que se cumpra a sua mensagem, para que se cumpra o seu propósito na vida daqueles que Ele quer alcançar. Aleluia, Jesus. E ali, então Jonas teve tempo para se recompor, se arrepender dos seus caminhos errados que ele estava fazendo, daquilo que ele tentava, fazer. E ali, indo em direção oposta, onde Deus não mandara, mas ali Jonas clamou, orou, buscou, voltou à comunhão com o Senhor, e então ele foi lançado de volta em terra por aquela baleia. Nós sabemos que as baleias, elas soltam aquela água para cima da cabeça. Eu não sei, a palavra diz que aquele grande peixe vomitou Jonas na terra. Não se sabe como, mas aquele peixe então deixou Jonas em terra novamente. E o Senhor, mais uma vez, assim como Ele falou no princípio, que Ele disse assim para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Do mesmo modo, quando Jonas chega em terra, o Senhor diz para ele, novamente: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus estava dando mais uma chance de Jonas voltar à obediência, de Jonas cumprir aquilo que ele determinara. Porque Jonas achou que, certo, podia fugir da presença de Deus. Mas como a própria palavra nos diz, que não importa onde estejamos, seja nas profundezas, seja no céu, na terra, embaixo da terra, onde for, o Senhor lá estará. E o Senhor também estava com Jonas naquele ventre daquele peixe. Não importa onde estejamos, o Senhor estará conosco. Aleluias. E Ele cuidará de nós. Aleluias. E ali, então, finalmente Jonas foi executar a sua missão em Nínive. E há momentos que, se não voltamos, irmãos, a nossa vida em clamor diante de Deus, como fez Jonas ali naquele ventre daquele peixe, nós sabemos que também nós podemos ser tragados, engolidos pelas adversidades da vida. Quantos que, por diversas situações que passam na vida e não busca a presença do Senhor, não clama, não ora, não consegue ultrapassar essa barreira de achar Deus na dificuldade. Muitos querem buscar a presença de Deus, mas enquanto está bom, e só conseguem ver Deus naquilo que está fácil, naquilo que é bom. Já teve vezes de eu falar de Deus para uma pessoa, ela falou assim: fala então para Deus colocar um montão de dinheiro lá na minha conta. Então não consegue ver que Deus, Ele trabalha nas pequenas coisas. Que Deus, Ele age de uma forma que às vezes não estamos entendendo. Aqui talvez Jonas não estava nem entendendo o que estava acontecendo, por que ele foi parar lá dentro. Embora ele conhecesse muito bem a Deus, ele podia estar se perguntando: e agora? Porque pela oração que ele faz dentro do ventre de peixe, ele achava que ele ia morrer ali. Mas o Senhor o levou para cumprir a sua vontade. Aleluias. Agora, o que levava Jonas a fugir da presença do Senhor? Será que Jonas tinha medo do que poderia acontecer com ele em Nínive, já que aquelas pessoas eram tão más? Eram pessoas de, como diz, incredulidade, de maldade?
grande maldade, pelo que os estudos dizem que aquela cidade havia pessoas muito cruéis ali naquele lugar. E como eu disse antes, talvez uma imaturidade de Jonas, que achou que podia fugir da presença de Deus. Ou falta de compaixão por aquele povo, pelos ninivitas. Porque Jonas, né, ele não queria ir lá proclamar. Talvez ele achou que aquelas pessoas não merecessem a compaixão de Deus. Provavelmente, podia ser algum desses os motivos pelo qual Jonas não ia pregar o arrependimento, não queria ir pregar o arrependimento àquele povo. Porque o Senhor disse que, nós vemos pela palavra, que era para ele pregar, senão ele destruiria aquele povo. E Jonas, sabendo disso, ele, então, talvez podia não querer. Irmãos, e às vezes acontece isso conosco também, com aqueles que estão dentro da casa do Senhor, estão na presença de Deus. Às vezes nós estamos querendo buscar, mas somente para nós. Não estamos nos importando com aqueles que estão lá fora, que não têm o conhecimento de Deus. Que, como disse Deus, né, aqui no fim da palavra, o Senhor fala que aquele povo não sabia discernir a mão direita da mão esquerda. E muitos hoje lá fora são assim. Não têm a menor noção do que é servir a Deus. Não conseguem discernir o que é estar ou não na presença de Deus. Eles podem saber que existe um Deus, que às vezes não conseguem entender por que esse Deus é assim, né? Alguns pensam que porque existe um Deus só tem que acontecer coisas boas. Mas esquecem que as pessoas têm que procurar esse Deus, têm que buscar esse Deus. Aleluia. E Deus, pela sua misericórdia, queria então dar uma chance àquelas pessoas. Eram ali, a palavra diz que eram mais de 120 mil homens. Então, era muita gente. Deus os criou. Deus os formou do mesmo jeito que formaram Jonas, que formaram o povo hebreu. Então, o Senhor jamais vai fazer algo sem antes dar uma chance, né? Aleluia, Jesus. E nós, às vezes, também estamos assim na nossa vida, fugindo da vida que Deus tem para nós. Será que às vezes nós não estamos indo na direção oposta do propósito do Senhor para conosco? Às vezes eu também me pergunto, e pergunto para Deus o que o Senhor, né, tem para a minha vida, o que o Senhor tem para a vida da sua igreja. Porque às vezes nós somos levados a pensar que Deus procura os perfeitos para a sua obra. E quando nós olhamos aqui para tudo que Jonas fez durante esse trajeto, essa viagem, nós vemos que não é isso. Jonas era totalmente imperfeito. Nós vemos Jonas até discutindo com Deus por conta de uma árvore que cresceu, né? A palavra diz que depois que ele anunciou a palavra à cidade, ele foi então distante para ver o que aconteceria, e ali cresceu uma planta. Então, o que acontece? Jonas começou a discutir depois com Deus por conta disso, que a árvore se foi. Jonas irou-se por conta disso. Deus permitiu que um bicho comesse a planta. Então nós olhamos para a vida de Jonas e vimos que não tem nada de perfeição. Porque se nós ficarmos esperando a perfeição, irmãos, para fazer algo para o Senhor, nós nunca vamos encontrar. Porque perfeitos só seremos o dia que o Senhor nos levar dessa terra. Porque nós sabemos que o único perfeito, ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Jonas, na verdade, ele queria mesmo era servir a sua própria vontade, não ao propósito de Deus. Aqueles que querem brigar
brigar com Deus, né? E acham ainda que vão prevalecer. Embora Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, né? Mas Deus tinha um propósito nisso também. Então nós sabemos que quando Deus tem um propósito, tudo acontece. Jacó lutou sim com o anjo, prevaleceu porque Deus queria mudar o seu nome. Aleluia, e mudar a sua vida, não somente o seu nome. Mas tem às vezes aqueles que ficam brigando com Deus, brigando. Às vezes eu falo isso para o meu filho. Eu falo, não adianta você ficar brigando com Deus. Você jamais vai ganhar essa guerra, jamais vai ganhar essa luta. Deus sempre prevalece. E Deus sempre prevalece na vida daqueles ao qual Ele tem um objetivo, uma finalidade, um propósito para a sua vida. Aleluia, Jesus. Às vezes a nossa vontade é uma, enquanto o propósito de Deus é outro. Aleluia, Jesus. Então, aqui pela palavra, nós vemos que o propósito, o projeto, o desígnio de Deus para Nínive era que, através da vida de Jonas, eles pudessem alcançar a salvação. Já a vontade e livre escolha de Jonas era definir o fim daquele povo, achando que a salvação deveria ser somente para o seu povo, enquanto o próprio Deus tinha misericórdia por aquele povo. Ele queria escolher o castigo para Nínive. Ele queria que Nínive fosse castigado. A palavra nos deixa bem clara que Jonas, ele preferia ver aquele povo sendo castigado por Deus. Porque ele fala que, por isso que ele não queria ir, ele fala para Deus, que ele foge. Por isso que eu não queria ir, como diz, né? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor podia se arrepender do que o Senhor tinha para fazer com aquele povo. Então Jonas, ele queria aquilo só para si, para o seu povo. Jonas estava sendo ali egoísta naquele momento, onde ele não queria que o propósito de Deus alcançasse aquele povo. Aleluia, Jesus. Quando ali Jonas, né, estava para ver a situação que ficaria o povo diante do que Deus poderia fazer, talvez ele ainda achou que poderia aguardar algo diferente. Embora ele conhecesse Deus, já tivesse uma vida diante de Deus, Jonas achou que Deus não trataria com aquele povo. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que quando Jonas anunciou a palavra, eles imediatamente se vestiram de saco. Diz a palavra que o rei, né, lançou um edito que mandou que todos jejuassem, até animais fossem cobertos de saco, que não se alimentassem nem água bebessem. Irmãos, quando eu olho para essa palavra, às vezes eu me volto para mim mesma, e às vezes a gente pensa na igreja do Senhor, aquele povo mesmo sendo mau, quando ouviu que Deus poderia lançar sobre eles, né, uma aniquilação, digamos assim, eles temeram, mas eles temeram por quê? Porque eles sabiam que o Deus verdadeiro, ele verdadeiramente poderia fazer algo assim. Que Deus, ele tinha aquele poder para fazer aquilo. Então, se arrependeram. E às vezes nós estamos na igreja, estamos na presença do Senhor, e às vezes ainda temos dúvida do que Deus pode fazer. Não nos voltamos diante de Deus
quando temos algo errado na nossa vida, quando estamos ali às vezes no erro, não buscamos a presença do Senhor. Às vezes queremos fingir que aquilo não existe, porque eu estou na presença de Deus, aleluia. Mas que nós possamos fazer do mesmo modo que esse povo, que nós venhamos a cada dia nos colocarmos mais e mais diante da presença de Deus, crendo naquilo que o Senhor pode fazer, que Ele é um Deus todo-poderoso, que para Ele não há barreiras, que para Ele não há o que Ele não possa realizar na nossa vida. Se você acha que Ele não tem um propósito na sua vida, tem sim, porque cada um nessa face dessa terra veio com um propósito, porque todas as vidas foram criadas pelo Senhor. E o Senhor tem um propósito para cada alma nessa terra. Não tem necessidade de ser propósitos espirituais, mas cada um tem o seu dom, sua habilidade. Todos têm valor perante a presença do Senhor, porque ainda que sejamos pecadores, diz a palavra, né, que nós estamos sujeitos ao pecado. Os cristãos estão sujeitos ao pecado. E aqueles que estão lá fora, às vezes, pecam sem saber que estão pecando. Mas a palavra já é clara, que o Senhor encerrou a todos debaixo do pecado, para que conosco pudesse usar de misericórdia. E da mesma maneira, Ele usou de misericórdia, porque são criaturas suas. Podem não ser filhos, mas são criaturas e Deus tem misericórdia igualmente como tem misericórdia de nós. E Jonas, como nós dissemos, né? Ele queria escolher o castigo para aquele povo, queria escolher qual seria o fim daquele povo. E isso não era determinado a Jonas, isso fazia parte só de Deus. Isso era determinação de Deus, não era escolha de Jonas. Aleluia. A misericórdia de Deus, como eu disse, é igualmente para todos. Apesar de Jonas conhecer a Deus, ele se esqueceu que o propósito de Deus para ele era maior que sua própria vontade. Aleluias. Então, irmãos, né, que nós possamos olhar com misericórdia para as pessoas que não conhecem a Deus, que às vezes estão aí, mesmo conhecendo a Deus, estão fora do propósito de Deus. Que possamos orar, que elas venham retornar ao rebanho do Senhor, porque estamos vivendo um tempo que não dá para nós ficarmos esperando, como eu disse, a perfeição, esperando o momento exato, mas nós devemos falar em tempo e fora de tempo da palavra do Senhor para todos aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia, Jesus. Porque é necessário que nós venhamos alinhar a nossa vontade ao propósito de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Hoje está frio, eu quero encerrar por aqui, né, que os propósitos do Senhor nas nossas vidas venham a se cumprir a cada dia. E que ao invés de Jonas, que complicou, que dificultou o propósito de Deus, que nós sejamos facilitadores do propósito de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para hoje. Que os irmãos venham receber, e eu louvo e engrandeço a Deus por essa oportunidade, e as palmas engrandecem ao Senhor.